Nossa série expositiva da carta de 1 João, capítulo 18, série essa que vem sendo trazida à igreja pelos pastores da igreja, no capítulo de número 2, versos 18 a 26. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versos 18 a 26, será projetado também. Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, a igreja. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo vos fez, a vida eterna. Todos juntos, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Senhor, que privilégio nós podermos participar de um culto tão abençoado como esse, que nos alegra, que nos motiva, que nos aproxima do Senhor e dos irmãos. E que privilégio ainda maior poder ouvir a Tua voz durante todo o culto, e em especial na palavra do Senhor, que é central em nossa adoração. Oramos para que o Senhor fale conosco e nos dê um coração dócil, uma mente capaz de compreender e um coração disposto a viver e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos, 2000 anos se passaram desde que essas palavras lidas foram escritas. Há quase 2000 anos. João foi um dos últimos apóstolos, morreu por volta do ano 90 depois de Cristo. Mas como elas são atuais? Uma passagem bíblica que nos alerta para o engano, a mentira, o desvio doutrinário, a apostasia. E para que os irmãos percebam como isso de fato é atual nos nossos dias. Semana passada, nós, pastores presbiterianos, ficamos muito tristes por um colega nosso, que era professor de um dos 9 seminários da nossa igreja, uma pessoa erudita, conhecedor das línguas originais, e soubemos pelas mídias sociais que ele participou de uma cerimônia, fazendo seus votos numa seita pseudo-cristã, deixando o evangelho puro do Senhor Jesus e abraçando o evangelho romano, aquele evangelho que, embora não negue que Jesus é Deus, nega a suficiência do sacrifício de Cristo e ensina que, para que haja salvação, nós temos que fazer um esforço pessoal com boas obras. Nós precisamos nos filiar a essa igreja, senão ficamos sem salvação. E precisamos ainda, veja quantas coisas nós precisamos, além do sacrifício de Cristo, precisamos da mediação da mãe terrena do Senhor Jesus. E esse nosso colega agora faz parte, era pastor, era professor de seminário. Me lembro também de uma vez conversando com uma jovem presbiteriana na ocasião, e ela disse que estava estudando o catecismo de uma outra religião também, que eu chamo de pseudo-cristã, porque não deixa de falar de Jesus, não deixa de usar a Bíblia, mas não é o evangelho puro.
Então, ela estava estudando esse outro catecismo e eu perguntei para ela: você já estudou o catecismo de Westminster? O catecismo da sua igreja? Você está na igreja desde que você nasceu praticamente? Não, nunca estudei. Então, eu queria perguntar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, na largada aqui da nossa meditação, você se sente seguro na sua fé em Cristo Jesus? Você se sente seguro no seu conhecimento mínimo necessário para uma fé firme em Jesus Cristo? Se baterem na sua porta, pregando um outro evangelho de maneira muito convincente, você é capaz de também ser mais um desses que vão sair do nosso meio, usando a expressão aqui de 1 João, que vai sair do nosso meio e de repente vai se colocar em uma outra religião. Não estamos falando aqui de intolerância religiosa. O discurso deste mesmo evangelho puro ao qual nós nos referimos aqui é de amor a todos, inclusive aos inimigos. E aqueles que professam outra fé não são nossos inimigos, mas ainda que fossem, nós deveríamos amá-los. Mas nós estamos falando de seguir com fidelidade o evangelho de Jesus. Você tem caminhado com segurança nisso? Lá no seu coração, na intimidade do seu coração, há momentos em que você se pergunta: mas e se? Será que é? E se não for? E como essas dúvidas são tratadas no seu coração? Quando os dardos inflamados de Satanás atacam você com dúvidas, você levanta o escudo da fé baseado na palavra de Deus e repele esses dardos das dúvidas, dos questionamentos. Como você tem caminhado na sua fé com Jesus? Em firmeza ou vacilante? A passagem bíblica dessa noite tem muito a nos dizer e muito a nos ajudar para que nós possamos perseverar com firmeza na palavra de Deus. Essa carta de 1 João, que nós estamos estudando já desde o começo do ano, pela segunda vez na história da nossa igreja, ela tinha como intenção o apóstolo João, pastor João, era apóstolo, pastor de uma igreja. Ele tinha uma grande preocupação com as heresias que estavam perturbando a vida da igreja. E existe uma diferença entre heresia e erro doutrinário. Nós acreditamos que há denominações genuinamente evangélicas que cometem ou que defendem certas questões baseadas na Bíblia de maneira equivocada. A gente chama isso de erro doutrinário. E tem que haver respeito e espaço, para que haja essas diferenças entre as denominações evangélicas. Mas heresia é diferente. Heresia, ela ataca as questões essenciais da fé cristã que não podem ser negociadas. Por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e prática. Quem nega isso é uma heresia. E se fosse tempos atrás, ele ia ser chamado de herege. Aquele que nega as pessoas da Trindade, o conceito da Trindade, isso vai no coração da fé cristã. Isso é uma heresia, que deve ser repelida com veemência. E o apóstolo João, então, faz isso. Ele procura confirmar suas ovelhas, os crentes, na doutrina dos apóstolos, procura confirmá-los na certeza da sua salvação, e é por isso que ele escreve a sua carta. E nesse ano que nós estamos dando essa ênfase, na virtude cristã do amor, a virtude do amor que nos chama a sermos mais humildes, mais condescendentes uns com os outros, mais misericordiosos uns com os outros, e a vivermos em unidade. Até que ponto nós devemos caminhar na unidade quando se trata da verdade? A palavra de Deus nos ensina, numa passagem como essa, que a comunhão da igreja precisa acontecer em harmonia com a verdade, e não ao prejuízo da verdade. Nós não podemos, por causa da amizade, do companheirismo ou da comunhão, nos identificarmos ou darmos margem para erros doutrinários, para heresias doutrinárias, o que é ainda pior, mas há limites para esta comunhão que a palavra de Deus estabelece. E o primeiro limite é um limite que nós vamos chamar aqui de um limite excludente. É um limite que identifica claramente com quem nós não temos comunhão espiritual. E eu vou insistir isso durante toda a meditação, meus irmãos. Nós não estamos falando aqui de discurso de ódio, de intolerância religiosa. Nós estamos falando de posicionamento,
que nós precisamos ter. Nós vivemos uma sociedade que ensina que a verdade é irrelevante, cada um estabelece a sua verdade, e é por isso que tem tanta fake news no nosso mundo, virou uma praga, virou uma peste, essa tal de fake news, que afeta a questão da saúde. Nós vimos aí na pandemia, esses 2 anos, como que fake news foi um problema. Você não sabia se acreditava, se não acreditava, se vacinava, não vacinava, se usava máscara, não usava máscara. As guerras que estão acontecendo, né, a propaganda militar que se fala, dizendo que matou ou não matou, que é genocídio ou que não é genocídio. Esse mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira, por isso que a fake news hoje está aí imperando no nosso mundo, um mundo relativista, que não crê em verdades absolutas, mas nós temos que nos manter imunes a isso, porque a palavra de Deus é verdadeira, e há um limite, portanto, excludente, meus irmãos. A comunhão espiritual, ela é impossível, de acordo com a passagem bíblica, com aqueles que negam a pessoa ou a suficiência da obra de Jesus Cristo. Isso é um conceito básico, fundamental, que não deveria ser novidade para nenhum de nós, que não deveria ser dificuldade para nenhum de nós, mas é de nossas fileiras que estão saindo pastores, professores, membros da igreja, e porque deixaram de acreditar nisso, ou na pessoa de Jesus, ou na suficiência da obra de Jesus Cristo para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa salvação eterna. A comunhão, meus irmãos, não pode acontecer a qualquer custo. Nós não podemos sacrificar a verdade no altar da mentira e do engano, só para que nós possamos ficar bem uns com os outros. Nesta passagem aconteceu um cisma, aconteceu algo assim que chocou, que doeu no coração daquela igreja. No verso de número 19, o apóstolo do amor diz que aconteceu algo muito chato, muito doloroso. Eles saíram do nosso meio. Verso 19, por gentileza, projete para nós. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E se nós estivéssemos lá no lugar deles, a gente ia se perguntar, mas como é que isso pode acontecer? Eu não esperava isso nunca dele ou dela. E é o que está acontecendo também nos nossos dias. Eu não diria que é algo epidêmico, preocupante, mas que é novidade. Nesse novo tempo que nós estamos vivendo, a gente vê essas evasões. E agora, como é que fica? Como é que fica a nossa fé? Como é que ficam as nossas convicções também? Quem são essas pessoas que João diz aqui que saíram da igreja e que foram para um outro extremo e que estavam inclusive agora atacando as antigas doutrinas que um dia eles abraçaram? É interessante, meus irmãos, que João é chamado de o apóstolo do amor. Você sabia disso? Ele é aquele que a Bíblia diz que se colocou no peito de Jesus, ao lado de Jesus, intimamente, para perguntar para ele: Senhor, quem é que vai te trair aqui nessa ceia aqui, nessa última Páscoa, que é a primeira ceia? Ele era amoroso, mas ele, nesta passagem, ele começa amoroso, ele dá uma sopradinha, e depois ele morde para valer. Ele começa dizendo no verso 18, filhinhos, olha que maneira amorosa que ele se refere, combina com ele. Mas ele não sacrifica a saúde espiritual da igreja em nome do amor e nem mesmo em nome do seu temperamento amoroso. Ele vai na jugular e fala: filhinhos, tem uma coisa muito séria acontecendo que eu tenho que alertar vocês. E ele vai dizer que estas pessoas que saíram e que estavam transtornando a vida da comunidade, ele vai usar algumas expressões que no final das contas João está dizendo o seguinte: eles são anticristos. Existem anticristos no meio da igreja, porque saem de dentro da igreja. Ele vai dizer, eles são desertores, eles são mentirosos, eles são presunçosos, são hereges e são enganadores. Está tudo isso aí, você acabou de ler. Tudo isso está aqui, eu quero pedir que você me acompanhe. Vamos lá, anticristos, no verso de número 18. Filhinhos, já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido.
É de se esperar que surjam no meio da igreja anticristos, aqueles que começam como cristãos, que caminham com os cristãos e depois passam à posição de contrária a tudo aquilo que Jesus representa. Muito bem, desertores, nós já lemos o verso de número 19, se foram, saíram do nosso meio. No corpo dos apóstolos isso também já tinha acontecido, Judas tinha saído, parecia que era apóstolo, era até o tesoureiro do grupo apostólico, e ele também se foi. Isso não é um fenômeno novo, ele vai acontecer de tempos em tempos, pessoas que virão e depois sairão. Mentirosos, verso de número 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E ao negar a Jesus, nega como se fosse a maior verdade. Jesus não é o enviado de Deus, Cristo significa isso, ungido de Deus. Eles estavam negando que Jesus fosse o ungido, e sabe por que eles faziam isso? Por influência cultural. Na cultura dominante, onde estava aquela igreja, havia um pensamento sofisticado, filosófico, dos gregos, que dizia que a matéria é má, e que Deus é luz e espírito, e Ele é bom. Portanto, Deus que é espírito, Deus que é luz, jamais pode habitar na matéria que é má. Portanto, a encarnação de Jesus seria uma impossibilidade filosófica. Então, veja como que o pensamento ao redor da igreja muitas vezes contagia os crentes, e nós começamos a pensar e a raciocinar, não mais em termos bíblicos, mas em termos seculares, conforme a tendência da nossa época. Que eles eram hereges. Aqui nós encontramos também no verso de número, no capítulo 4, verso 3, esse nós não lemos, mas eu vou ler para os irmãos, diz que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Então, uma grande heresia negar a encarnação do Filho de Deus. Também eles eram presunçosos, no verso 23, que nós lemos, e sempre que eu for mencionando os versículos, o pessoal da projeção pode me ajudando, por favor. No verso 23, diz que todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Preste atenção nisso. Entre esses desertores, havia aqueles que diziam: olha, eu não estou mais aí com vocês, eu não participo mais do grupo de vocês, mas eu estou em comunhão com Deus, eu estou bem com o Pai. Eu não acredito mais nas coisas que vocês acreditam, que eu acreditei no passado, mas a minha comunhão com Deus, eu estou muito bem, estou em paz. Já ouviu coisa desse tipo? Pois é, isso é presunção, achar que é possível estar bem com Deus, sem crer em Jesus, como Filho de Deus, eterno, encarnado, que veio morrer em nosso lugar. E por fim, eram enganadores. No verso 26, há um alerta de João, quando ele fecha todo o seu parágrafo, aqui ele diz: isto que acabo de escrever, que vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Essa turma, não satisfeita em não andar mais no caminho do Senhor, estava agora fazendo um antidiscipulado, né? Ensinando falsos ensinos e heresias para os crentes da igreja. Resumindo então, meus irmãos, o limite excludente, com quem nós não temos comunhão espiritual, respeitamos, convivemos, mas não temos comunhão espiritual, é com todo aquele que nega a pessoa de Jesus Cristo, ou nega a suficiência de Jesus, no que diz respeito à nossa restauração do nosso relacionamento com Deus e a nossa salvação eterna. Existem religiões que ensinam isso, diversas, muitas mesmo, mas elas destoam por completo da fé que nós professamos, a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E é preciso estar atentos, meus irmãos, porque no verso de número 18, há duas referências cronológicas. É a última hora. Já é a última hora. Conhecemos que é a última hora. O que João estava dizendo é que chegaria um tempo, e já havia chegado na época dele, em que esse tipo de coisa seria cada vez mais frequente. Apostasia, heresia, a negação da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, da suficiência de Jesus para nossa salvação, para nossa santificação
Isso tem uma implicação muito prática. Os irmãos sabem, já devem ter percebido como eu dou importância a esta questão da santificação, que é a nossa mudança, nossa transformação. É nós aprendermos a ser cada vez menos nós e cada vez mais Cristo. E nos nossos dias, mesmo os bons crentes têm descrido da suficiência da obra de Cristo para nos fazer pessoas melhores. Nós precisamos da ciência para nos fazer pessoas parecidas com Jesus. A morte de Cristo na cruz, o ensinamento bíblico, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a comunhão da igreja, isso não é suficiente. Nós precisamos da ciência para aprendermos a ser aquilo que Deus nos ensinou. Essa é uma forma prática também de nós negarmos a suficiência do sacrifício de Jesus. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos. Já é a última hora. A última hora, meus irmãos, a Bíblia usa muito essa expressão, os últimos dias. É o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Mas João dizia naquela época que não era apenas os últimos dias, eram os 10 minutos finais da partida de 45 minutos. Já é a última hora. Cada vez mais intensamente nós vamos ver isso, a oposição ao cristianismo, a apostasia, o abandono da fé. Por isso, meu irmão, minha irmã, abre o olho, vigia, fortaleça as suas bases, conheça a palavra de Deus. Fiquei muito feliz com um casal que compartilhou comigo, que descobriu a nossa igreja, porque na pandemia eles ficaram fechados em casa, como todos nós. E sabe o que eles foram fazer? Foram ler a Bíblia. E, lendo a Bíblia, Deus falou ao coração deles, e eles passaram a ter mais fome de Deus, mais fome da palavra, e vieram para essa igreja, porque eles descobriram que aqui a palavra de Deus é ensinada, desse púlpito, das salas de escola dominical. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, quem não frequenta a escola dominical, não participa dos cultos, é presa fácil das heresias, dos falsos mestres, dos anticristos. Vigia, ora, se prepara para que você não seja uma dessas pessoas. Cuidado, a Bíblia diz assim, se você está em pé, cuidado para não cair. E como é que cuida para não cair? Calvino diz nas Institutas dele, que ele escreveu no século XVI, que a nossa fé é tão frágil, que mesmo que a gente tenha tido grandes experiências com Deus no passado, basta cair uma folha ali que nós estremecemos todos, novamente. Meus irmãos, a nossa fé, se não for alimentada na presença de Deus, na palavra de Deus, ela não dura. Isso que aconteceu com o professor do seminário, um outro colega nosso do doutorado, membros de igreja, pode acontecer comigo e com você, se nós não vigiarmos e não fortalecermos a nossa fé. Se você é um dos crentes que não lê a Bíblia, sinto muito dizer isso para você, você é um candidato à apostasia. E a gente não deveria ler a Bíblia por medo da apostasia, nós deveríamos ler a Bíblia e orar pelo prazer, pelo deleite de falar com Deus e de ouvir a voz dEle. Que você receba esse alerta da palavra do Senhor. Meus queridos, você tem desenvolvido essa capacidade de reconhecer onde está o erro e a heresia, porque é tendência dos nossos dias. Você consegue permanecer inabalável, mesmo com essas notícias, de repente vai ser um amigo seu, ou um pastor. Imagina as ovelhas do pastor que eu mencionei, como estão se sentindo nessa hora? O que aconteceria com você, se seus melhores amigos, se pessoas que você estima e aprecia, se apostatassem? Você está pronto para isso? Você está afirmado na palavra de Deus para isso? Muitos têm vivido em oposição a Cristo, são anticristos nas suas convicções e na sua oposição ao cristianismo. Ok, mas e eu, e você? Não como anticristo, mas como cristãos, nós temos vivido para Jesus? Não tem meio termo. Ou nós vivemos contrários a Cristo, ou vivemos para Cristo. E também, meus irmãos, eu trago aqui um segundo limite. A nossa comunhão como igreja, a nossa comunhão como povo de Deus, deve acontecer em harmonia com a verdade. E se há um limite excludente, com quem nós não poderemos jamais ter unidade espiritual, embora haja respeito, consideração,
e até tolerância com a liberdade de escolha dessas pessoas, há um limite, um outro limite, positivamente ele é inclusivo. Não estou usando a palavra inclusivo na acepção dos nossos dias, estou usando na acepção do português comum, que inclui. O limite inclusivo é que a nossa unidade essencial se alicerça na Trindade. É isso que nos mantém unidos. E é por aí que nós devemos buscar os laços que nos unem como irmãos em Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para um contraste nessa passagem. No verso 19 fala das pessoas que saíram e se foram. Você percebe isso no verso 19? Olha lá, eles saíram do nosso meio e eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Em contraste com os que saem, verso 24, o apóstolo fala de como permanecer. 3 vezes vai aparecer o verbo permanecer ali. Permaneça em vós o que ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Se nós vivemos um tempo, na última hora, em que a apostasia é um perigo a ser vigiado por cada um de nós, a palavra de Deus está nos dizendo, então, como nós nos blindamos da apostasia, do descaminho, do desvio da igreja, da fé de Cristo, e como nós podemos permanecer e perseverar. Não está em nós essa capacidade, ela é providenciada por Deus para nós. O verso de número 20, eu convido os irmãos para nós lermos juntos, o verso 20, leiamos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Preste atenção. Ele falou daqueles que saíram, e agora ele diz, mas vós, ele agora está falando com os de dentro, com aqueles que estão dentro desse limite. E o que caracteriza esse limite inclusivo? A unção que vem do santo. A Trindade está mencionada aqui. A unção é uma referência ao Espírito Santo de Deus, que vem do santo que é Jesus. Jesus disse, se eu não for, ele não virá. E quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. É o Espírito Santo na vida do crente que o sustenta para ele permanecer. A Bíblia usa o termo teológico para isso, que é o batismo com o Espírito Santo. João Batista que usou, ele disse, olha, eu vos batizo com água, mas vem após mim aquele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, é algo extraordinário, maravilhoso, que acontece na vida de todo aquele que nasce de novo. No momento em que nasce de novo, ele recebe uma nova natureza, um novo espírito, um novo coração. E como é que nós somos transformados interiormente nesse primeiro momento? Ao recebermos o Espírito Santo de Deus para morar em nós. Nós estamos falando de algo sobrenatural, algo que é milagroso, algo que nos conecta com a divindade. E é esta presença do Espírito Santo que sustenta a nossa fé, que não permite que nós nos desviemos ou que nós nos afastemos da presença de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que o Espírito Santo nós recebemos quando cremos, como penhor da nossa herança até o resgate da propriedade de Deus. Esse aqui, quem já penhorou alguma joia, sabe como funciona, né? Está duro, precisando de dinheiro, vai lá, penhora uma joia e ela fica ali, guardadinha, como garantia de que você depois volta ali e paga o resgate e pega a joia de volta. O Espírito Santo em nós serve a essa finalidade. É Deus dizendo, olha, eu coloquei meu Espírito aí, mas eu venho buscar. E quando eu vier, eu busco Ele e vocês, né? Eu venho buscar vocês, é a garantia da volta do Senhor Jesus Cristo. E este penhor, então, que garante, é o Espírito em nós, que nós iremos perseverar até o fim. João Calvino, sobre essa verdade, ele disse algo muito interessante. Ele fala que João aqui fala não da constância do homem, mas da constância de Deus, cuja eleição tem que ser confirmada dessa maneira. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo em nós é a garantia de Deus, de que o crente vai perseverar até o fim. E por isso, cada um de nós aqui precisa ter essa experiência do batismo com o Espírito Santo, de ser feito uma nova criatura,
E uma vez isso sendo uma realidade, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu creio que alguns desses que se vão, talvez voltem, quando se encherem do Espírito, quando forem quebrantados pelo Espírito Santo, se eram de fato novas criaturas, voltarão ao Evangelho puro, à verdade de Deus, porque o Espírito Santo instrui, o Espírito Santo convence, nos inclina nessa direção. Então, se você não quer ser um desses que vai para esta estatística dos apóstatas, dos que abandonam o verdadeiro Evangelho, se encha do Espírito Santo de Deus. Esta é a unção do Santo que nós recebemos e lemos, que traz conhecimento, discernimento, compreensão. Quanto mais cheios do Espírito, quanto mais íntimos de Deus, mais nós teremos esta compreensão. Meus queridos, nós fomos chamados para então viver neste relacionamento com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, e vivermos em unidade como igreja. Não ao arrepio da verdade, não sacrificando a verdade de quem é Jesus. E a importância de Jesus ser homem, meus queridos. Por que João estava tão indignado com essa heresia? Porque para a nossa salvação, não podia ser um homem comum. Nenhum homem comum poderia morrer no nosso lugar, porque ele teria que pagar pelos seus próprios pecados. E Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados lá da sua glória, porque seria injusto isso. Se há pecados, se há ofensas a Deus, tem que haver punição. Deus não pode ser misericordioso sacrificando a sua justiça. A solução magistral e divina foi enviar Deus, o próprio Deus, vir até nós, se encarnar como um homem e como Deus homem, poder então morrer em nosso lugar. Como homem, Ele nos representou, e como Deus, o seu sacrifício foi perfeito e agradável e aceitável diante de Deus. Meus irmãos, isso pode parecer uma doutrina muito básica da fé cristã, mas é aqui que muitos têm tropeçado e têm se apostatado da presença do nosso Deus. Quero concluir, meus queridos, estamos vivendo a última hora, dos últimos dias. Devemos esperar, e já estamos vendo, a confusão doutrinária aumentando cada vez mais, um aumento da hostilidade ao cristianismo cada vez maior, que nós possamos então nos fortalecer, meus queridos, com os recursos que Deus disponibiliza para nós, e a comunhão da igreja é uma delas. Este ano é um ano de ênfase na virtude do amor relacional entre nós e de nós todos para com Deus, começando por Deus e depois horizontalmente também. Estamos voltando, de 2 anos de confinamento, isolamento radical no primeiro momento, parcial no outro momento. É hora então, meus irmãos, de nós valorizarmos a nossa unidade, de nós trabalharmos por essa unidade. E esta unidade depende das nossas convicções a respeito de Jesus, do nosso relacionamento com Cristo, de estarmos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus no nosso coração. E assim nós possamos então caminhar adiante, sendo levados pelo Senhor vitoriosamente nesse mundo que cada vez mais se corrompe à nossa volta. Vamos, nesse momento, ouvir mais uma vez o grupo Mais Que Palavra, antes de continuarmos o nosso culto.